Olá, então voltamos, né? Esta imagem retrata bem sobre esse aspecto do sistema imunológico. O vírus ali querendo entrar, aqui uma célula protegendo, né, essa entrada do vírus. E aqui tem uma outra imagem que fala assim, ó, prazer, meu nome é micro-organismo, eu estou repleto de antígenos e eu vou entrar. Aí o organismo, né, o corpo diz assim, isso é o que vamos ver. Então ela é uma guerra travada, aonde os antígenos, né, aonde os micro-organismos, eles querem entrar, se infiltrar dentro do organismo na tentativa de trazer uma destruição celular. E aonde o sistema imunológico ele age nessa defesa na tentativa de não fazer prosperar essa intenção desses antígenos ou desses micro-organismos. Bom, o sistema imunológico ele é formado por várias células especializadas, tecidos e alguns órgãos que reagem de várias formas. Na figura ao lado, representamos algum desses componentes, onde cada um deles possui células do sistema imunológico. Então aqui, como nós falamos no início, o sistema imunológico ele tem como seus agentes ali tecidos, células, moléculas, e isso está nas amígdalas, nos linfonodos, no timo, no baço, placa de Peyer no intestino delgado, na apêndice, na medula óssea, nos vasos linfáticos, ou seja, são todos esses tecidos, são todas essas partes do corpo humano, formado por várias células especializadas dentro desses órgãos, que vai fazer com que esse sistema imunológico seja funcional, ele aconteça de uma forma protetiva para o nosso organismo e trazendo esse equilíbrio, essa homeostasia, tá? O local da origem das células do sistema imune. Então aqui nós temos um osso, um fêmur, né? É um tecido ósseo esponjoso, um tecido aqui compacto, e diz assim, ó, as células do sistema imune são fabricadas na medula óssea vermelha, localizada em cavidade óssea e no tecido ósseo esponjoso, presente em alguns ossos do nosso corpo. Como exemplo deste tipo de osso, temos o fêmur, como é o da figura ao lado. Alguns ossos do crânio também, o osso do externo, que é esse osso aqui que nós temos aqui em frente ao coração, né? E o osso da bacia, da cintura pélvica, tá? A origem das células do sistema imune. As células do sistema imune nascem de um único tipo de célula, as chamadas células troncos hematopoiéticas. Que isso? Que palavrão é esse, né? Essa figura vem retratando. Que palavrão que nada. Hemato vem de sangue, poiética ou poiese significa repor, ou seja, células troncos hematopoiéticas. São células que se multiplicam e se transformam em qualquer célula do sangue. Temos a partir da célula tronco hematopoiética as plaquetas, os leucócitos e os eritrócitos, tá? Aqui representada através desse nosso material de apoio com essas figuras. Então isso daqui representa uma célula tronco hematopoiética que se divide em plaquetas, leucócitos e eritrócitos. Vale lembrar que faz parte do sistema imunológico somente as plaquetas e os leucócitos. Os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, não fazem parte do nosso sistema imunológico. Somente as plaquetas e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Temos vários tipos de leucócitos, como podemos ver na figura abaixo. Então, tem o leucócitos, né? E esses aqui são vários tipos de leucócitos. Então, quais são os dois que fazem parte do nosso sistema imunológico? De plaquetas, dos leucócitos e dos eritrócitos, somente plaquetas e leucócitos. Então, os leucócitos podem ser neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, célula dendrítica, linfócito T, célula natural killer e linfócito B. Os leucócitos
Os leucócitos, após serem produzidos, ficam circulando no sangue por dias, semanas, meses ou até anos no nosso corpo. A sua produção ela é contínua e quando há alguma alteração na quantidade dessas células vista em um exame de sangue, que foi aquilo que nós falamos anteriormente, por exemplo, é que está ocorrendo algum problema onde o sistema imunológico foi alterado. Qual que é a relação do sistema imunológico juntamente com a virologia em relação à verruga plantar? Nós precisamos entender, primeiro, o vírus é o agente etiológico para a verruga plantar. E por que aflora a verruga plantar? Quando o sistema imunológico ele está danificado, ele está prejudicado, né, que nós poderíamos ver isso dentro do exame, do hemograma, é onde a verruga plantar ela vai aparecer, tá? Então vamos supor que, por exemplo, a pessoa tem uma verruga. Aí quando você vai fazer a construção da ficha de anamnese, vai fazer ali a investigação da origem dessa verruga plantar, você vai perguntar o histórico dela, né? Como que você está de saúde? Você toma algum tipo de medicamento? Você tem algum problema crônico de saúde? Como que está a sua imunologia? Tem muito tempo que você não procurou algum auxílio médico? Se a pessoa falar para você assim, não, minha saúde está legal, eu fui agora essa semana no médico, fiz um check-up geral, fiz um hemograma, o médico falou que está tudo beleza, ótimo. Então, o que você tem que fazer? Simplesmente começa a tratar a verruga plantar e vai ficar tudo beleza, né? Mas não quer dizer que aquela verruga plantar, que é existente ali no local naquela época, dentro desse lapso temporal, tem a ver com a imunidade hoje da pessoa, daquele período que você fez esse processo investigativo. Essa verruga, por exemplo, se ela apareceu há mais de um ano atrás, né? Logicamente, fato hipotético aqui, tá? Naquele período onde ela apareceu, talvez o sistema imunológico dela poderia estar desequilibrado. Por isso do aparecimento dessa verruga plantar, tá? Então é muito importante nós definirmos isso, como que está o estado de saúde da pessoa, respeitando o lapso temporal. Se nós estamos tratando hoje, se estamos tratando, fazendo uma pesquisa, fazendo um levantamento de como está o nível de saúde dele, se de uma questão anterior ou se de uma questão atual. Isso é muito importante, tá bom? Se hoje está tudo bem, trata que vai ficar tudo legal. Se é uma questão que já é antiga e o estado dele imunológico está desequilibrado, tanto a questão local que você precisa tratar, tanto a questão de uma indicação, de um encaminhamento médico, para que o médico faça um acompanhamento e administre ali qualquer tipo de vitamina, medicamento, para que a imunidade da pessoa ela volte ao normal e traga esse equilíbrio. Isso é muito importante, fazer esse acompanhamento multidisciplinar com algum médico para se ter um resultado satisfatório. Porque se você faz um tratamento de uma verruga, você está fazendo um tratamento local. Se a pessoa tem o seu sistema imunológico abalado, você vai tratar no local e pode ser que essa verruga ela volte a aparecer no mesmo lugar ou em locais diferentes, tá? Então, todas essas orientações ela é importante para ser passado para o nosso cliente. Bom, aqui dá para nós vermos, falarmos um pouco sobre aquela questão das barreiras que eu falei anteriormente, das barreiras mecânicas, das barreiras microbiológicas e das barreiras químicas, né? Para conseguir entrar no corpo, o antígeno depara com barreiras que se opõem à sua entrada. As barreiras são classificadas como barreiras mecânicas, microbiológicas e químicas. Como exemplo de barreira mecânica, temos o muco, né, que está presente lá na vagina, na cavidade nasal, no trato respiratório. Por ser pegajoso, o muco ajuda a proteger os locais contra infecções, sequestrando e inibindo a mobilidade dos micro-organismos. Normalmente ele é jogado para fora do corpo
como um exemplo de um espirro. É o que mostra a foto aqui, né? Aí, né, os micro-organismos aqui, eles acabam falando ali, fomos expulsos do corpo, tá? Então, através da mucosa, né, do muco, por ele ser pegajoso, às vezes o micro-organismo, por exemplo, que seria o caso do vírus da gripe, né? Você respirou ali, ele fica dentro dessa região nasal, no muco envolvido. E aí o próprio organismo, com essa barreira mecânica, acaba expelindo esses micro-organismos, no caso do vírus, através de um espirro, tá? Então essa seria uma das formas. Outra forma de expulsar o corpo invasor são por meio de vômitos, de tosse, da diarreia e da descamação da epiderme. A nossa pele também é considerada uma barreira mecânica, pois a sua superfície, a epiderme, é constituída de células mortas ricas em queratina e fortemente aderida uma à outra, impedindo a entrada de micro-organismos. Como barreira microbiológica, podemos citar a nossa flora normal de bactéria, que não nos prejudicam, localizada lá no intestino, tá? Na boca e pele, e no caso das mulheres, na vagina, que competem com potenciais patógenos por locais de fixação e comida, diminuindo a probabilidade desses últimos se multiplicarem em número suficiente para causar uma doença. Como exemplo de barreira química, nós temos o lisozima e a fosfolipase, que são enzimas encontradas na lágrima, na saliva e secreção nasal, que podem destruir a parede celular das bactérias e desestabilizar as membranas bacterianas. O suco gástrico presente no estômago possui o pH muito ácido, ou seja, ele acaba impedindo a proliferação e a passagem de micro-organismos para outros locais. Vocês percebem o quanto é importante esse tipo de barreira? Nós temos a barreira mecânica, né? Falamos agora, a barreira química, que no caso a lágrima, a saliva, a secreção nasal, o suco gástrico, né? Lá no estômago com pH ácido muito alto, eles podem impedir a proliferação e a passagem de micro-organismo para outros locais. Como último exemplo de barreira química, podemos citar a presença de ácidos graxos no suor. Por causa do baixo pH, eles impedem a colonização de bactérias e de alguns fungos na epiderme. Então aqui está o desenho da bactériazinha e aqui a epiderme, né? A bactéria deparando-se com essa epiderme, sendo uma barreira mecânica, microbiológica e química ao mesmo tempo, devido à sua constituição. Temos dois tipos de respostas, a resposta imuno-inata e a resposta imunoadaptativa, ambas importantes para uma boa resposta imunológica. Se uma bactéria conseguir superar as barreiras, entrando por uma lesão, ele dará de cara com uma célula que estão no tecido e que iniciarão a resposta imuno-inata. Nós vamos falar posteriormente sobre cada uma dessas respostas imunológicas, né? A resposta inata e a resposta adaptativa, tá bom? Então aqui no desenho, ó, o que isso figura, né? Já estou preparado. O macrófago, que nós vamos entender sobre cada tipo de célula e a sua importância dentro desse sistema imunológico, uma delas é o macrófago, que é muito importante dentro desse quadro, dentro desse cenário da imunologia. E aí ele diz lá, prepare-se, ela entrou, ou seja, a bactéria passou pela barreira mecânica da epiderme. Então eles já estão preparados aqui, ó. Após 3 horas aproximadamente da entrada da bactéria no tecido, iniciará a resposta imune inata com os macrófagos. A infecção se dá quando este micro-organismo se instala no tecido. Ok? Eu vou dar mais uma pausa aqui por causa do nosso tempo de vídeo e nós já voltamos na próxima aula.